É difícil saber efetivamente por onde chegou o café. Dois caminhos são possíveis de se estimar. Um, através do Vale do Paraíba paulista. É bom lembrar que o café começa seu cultivo no Brasil, vizinho à capital colonial e depois à capital do Brasil, ao Rio de Janeiro. Se nós observarmos gravuras do Debré, por exemplo, do Rogendas, nós vamos encontrar em vários momentos cafezal vizinho à capital. A gente consegue enxergar o Pão de Açúcar, onde a vizinha é uma fazenda de café. Então o café começa a se expandir pelo Vale do Paraíba Fluminense e chega ao Vale do Paraíba Paulista por volta dos anos 20 do século XIX. Entre 1820 e 1830, você já tem fazendas do café ali na divisa entre as províncias de São Paulo e do Rio. É possível também que no mesmo período tenha chegado através do litoral, na região de Ubatuba, já tem algumas fazendas de café. Então, a chegada do café na província de São Paulo transforma o Vale do Paraíba e o litoral em regiões não tributárias da capital. Isso é que é interessante, porque o Vale do Paraíba paulista está vinculado ao Rio de Janeiro. Então, a chegada do café nesse primeiro momento não interfere na vida da capitania da província, na capitania provincial, porque ao contato por estradas de pessoas, de circulação de capitais, de informações, etc., é direto com o Rio de Janeiro, não passa pela capital, inclusive a cobrança de tributos. Então essa história do Vale do Paraíba, na verdade, do café no Brasil, da escravidão na cafeicultura, ela não começa aqui, ela começa no Caribe. E por que o Caribe é importante nessa história? Ora, o Caribe foi o primeiro lugar no qual os europeus conseguiram produzir café em larga escala. O café é uma planta que não é uma planta da América, é uma planta que é da região de subbosque da Etiópia, né? É uma planta que foi domesticada originalmente pelos árabes, não pelos europeus. Os europeus tiveram acesso ao produto via consumo, via mercado, sem ter acesso direto à planta. Os holandeses foram os primeiros que conseguiram obter a planta dos árabes. Aclimataram o arbusto em suas possessões no Oceano Índico, levaram alguns espécimes para a Holanda e, por um esquema de espionagem, vamos dizer, biológica, roubo biológico, enfim, isso é uma história também corrente do capitalismo. Os franceses conseguiram se apossar da planta via holandeses. Esses foram os franceses que implantaram as primeiras plantações de café no Caribe. E foi no Caribe também que ocorreu a associação entre escravidão negra e cafeicultura. Ora, o lugar por excelência de produção de café no século XVIII, no Caribe, foi a colônia francesa de Saint-Domingue, que hoje é o Haiti. Às vésperas da Revolução Haitiana, Saint-Domingue, São Domingos, produzia cerca de 50% da oferta mundial de café, né? E isso é interessante observar também, porque a população escrava de Saint-Domingue, quando estourou a Revolução Escrava em 1790, né, era composta por cerca de 450 mil escravos. Desses 450 mil escravos, 140 mil estavam alocados, empregados na produção de café. Então ali constituiu o centro nervoso da atividade cafeeira mundial, né? Pois bem, essa revolução, que começou em 1790, em 1791 virou uma revolução de escravos e, alguns anos depois, na década seguinte, 1804, deu origem à Segunda República Independente das Américas. Uma república inteiramente controlada por ex-escravos, mas que teve uma contrapartida que foi o colapso da produção de açúcar e de café. Só que essa quadra é a quadra da Revolução Industrial também. No momento que você tem, assim, então, um aumento da população urbana nos centros metropolitanos, né? Aumento do consumo per capita com a industrialização, com a urbanização e, portanto, com um aumento gigantesco da demanda. Ora, esses dois elementos, você retira, com a Revolução dos Escravos de São Domingos, 50% da produção mundial de café desapareceu do mercado. No momento em que a demanda está subindo pelo processo de industrialização, isso criou um vácuo no mercado mundial do produto. E é aqui que entra o Vale do Paraíba. A vinda da família real, ela trouxe uma série de impactos para a economia local. O primeiro deles, sem sombra de dúvidas, foi a abertura dos portos. Isso, assim, uma exigência do próprio contexto das guerras napoleônicas, ou seja, a coroa portuguesa precisava recompor rapidamente suas rendas.
E a única forma de recompô-las era estabelecer a conexão direta dos produtores brasileiros com o mercado mundial, haja vista que enfim, o território português estava em mãos dos franceses, né? Ora, a abertura dos portos teve um impacto gigantesco para a dinamização das atividades agroexportadoras em torno do Rio de Janeiro. O café ainda não era um produto-chave nessa pauta de exportações, mas logo se tornaria. E por que isso? Ora, como tentativa também de dinamizar a economia do Centro-Sul, né? Até aquelas terras do Vale do Paraíba, que até então haviam estado bloqueadas pela política de terras proibidas, elas passaram a ser sistematicamente ocupadas. Primeiro, em torno dos caminhos já existentes. O caminho novo, o caminho que ligava o Rio de Janeiro à região de Minas Gerais. Ali começaram a surgir várias unidades produtivas, de início, unidades que produziam aguardente para o tráfico negreiro. Começaram com essa possibilidade aberta com o colapso de Saint-Domingue e aumento da demanda por café no mercado mundial, elas começaram a converter a produção de açúcar em produção de café. Algo semelhante ocorreu também no caminho novo da Piedade, que vai de Lorena, atual município de Lorena, até o Rio de Janeiro. Esse era um caminho que havia sido aberto também no final do século XVIII. E ali você tem, já no começo do século XIX, fazendas de café surgindo, mas fazendas que são policultoras, elas produzem milho, elas produzem feijão, aguardente, açúcar, e o café começa a entrar também aos poucos ali. Mas, sobretudo, ponto-chave de deslanche cafeiro foram as fazendas que surgiram ao longo de duas novas estradas abertas durante o período joanino. A Estrada do Comércio e a Estrada da Polícia, que articulavam o sul de Minas, a região de produção de mantimentos do sul de Minas, ao porto do Rio de Janeiro. É nesse contexto, portanto, que ocorre o deslanche da cafeicultura. E a procura no mundo ocidental pelo café cresce muito nos anos 1820 e 1830. E aí tem a ver, de um lado, com a segunda revolução industrial, né? Você tem um processo de intensificação da industrialização na Europa Ocidental, já não mais só na Inglaterra, e a chegada dos Estados Unidos como grande consumidor de café. Os Estados Unidos como grande consumidor de café já é possível ver nos anos 30, anos 40. De início, porque você tem uma industrialização na região leste dos Estados Unidos, onde antigamente se falava do norte das 13 colônias inglesas da América do Norte. É bom lembrar, por exemplo, que os Estados Unidos venceu a guerra contra o México e nos anos 40, no final da década de 40 do século XIX, chega à Califórnia e é descoberto o ouro na Califórnia. A descoberta do ouro na Califórnia faz com que milhões de pessoas se desloquem, são milhões, da costa leste para a costa oeste. E muitos não vão ficar na Califórnia, vão ficando pelo caminho, no imenso território que é os Estados Unidos. Então o café brasileiro passa a atender, e o Brasil se transforma no maior produtor mundial de café, passa a atender essa imensa demanda. Então você tem a demanda na Europa, mas você tem uma imensa demanda nos Estados Unidos, que logo se transforma no principal importador do café brasileiro. E há outros dois elementos que são vitais para o deslanche da cafeicultura também. Que se refere à infraestrutura viária, é a herança da mineração, a grande herança da mineração para a cafeicultura, que é o sistema de transporte por mulas. Mulas que eram criadas no Rio Grande do Sul, no Rio Grande, melhor dizendo, que eram transportadas, que eram trazidas para a capitania de São Paulo, dentro do sistema da feira de Sorocaba, né? E esse sistema estava pronto. E esse sistema de transporte foi absolutamente vital para garantir a ultrapassagem da barreira representada pela Serra do Mar. O outro elemento que é vital para compreender o deslanche da cafeicultura era o tráfico negreiro bilateral entre Brasil e África. O tráfico para o Brasil, desde o século XVII, ele se situou num eixo bilateral, que articulava diretamente os portos brasileiros, Bahia, Recife, Rio de Janeiro, aos portos africanos. A vinda da família real para o Rio de Janeiro ativou imediatamente esse tráfico bilateral. Ele já era muito volumoso, mas ele cresceu dada a dinamização da economia brasileira nesse período. Ora, esse período de 1810 a 1820, o custo do trabalho no Brasil era um custo baixo por conta desse tráfico bilateral. Todas essas condições estimularam a cafeicultura. E o que aconteceu foi incrível, porque em menos de 15 anos o Brasil saiu de um patamar praticamente zero de exportação de café, e em 1830 o Brasil já igualava o que São Domingos havia produzido em 1789. Ou seja, foi uma montagem muito rápida.
tráfico teve uma importância ainda maior depois de 1831. Isso é um elemento importante para registrar, porque essa é a lei de 31, é aquela famosa lei para inglês ver, né? Que está presente em todos os livros didáticos. Quando a gente fala que uma lei no Brasil não pega, né? Em geral a gente usa essa expressão, é uma lei que foi feita para inglês ver, né? Essa lei ela foi votada em 31 pelo Parlamento Brasileiro, né? Só que o Parlamento Brasileiro não tinha obrigação de aprovar essa lei. Pelo acordo diplomático que foi feito entre Brasil e Inglaterra, para a Inglaterra reconhecer a independência brasileira em 1826, o Brasil se comprometeu a acabar com o tráfico em 3 anos, em 1830. Essa assinatura foi um dos elementos que erodiram o capital político do Dom Pedro I. Ou seja, quando ele assinou esse tratado com a Inglaterra, ele perdeu uma base de suporte, de apoio, entre os fazendeiros, entre os traficantes, que constituíam um pulmão da economia brasileira, né? Dom Pedro caiu em abril de 31, tá certo? Um parlamento brasileiro muito fortalecido, querendo se impor sobre a matéria, é que aprovou a lei de 7 de novembro de 1831. Essa lei não foi compreendida por ninguém no período como uma lei que era para inglês ver. Naquele momento, ela foi compreendida como uma lei que, de fato, ia pegar. Tanto é assim que, nos anos anteriores à lei, o volume do tráfico negreiro aumentou substantivamente, inclusive com a importação crescente de mulheres africanas. Por quê? O que os traficantes e os fazendeiros perceberam? O tráfico vai acabar. A única forma de reproduzir a escravidão é por meio do crescimento vegetativo, ou seja, de escravos que nascerão na escravidão. E para isso houve uma importação maior de mulheres africanas como escravas nesses anos que antecederam imediatamente a aprovação da lei de 31. Depois de 31, o volume do tráfico despencou no Brasil. Houve uma redução muito considerável. Aí que está o interessante para compreender a sobrevida do tráfico negreiro para o Brasil e o papel que o Vale do Paraíba, o papel que o café desempenhou nessa história. Bom, a primeira representação que foi endereçada por brasileiros ao Parlamento Imperial demandando a reabertura do tráfico, o cancelamento da lei de 31, foi uma representação da Câmara Municipal de Bananal, tá certo? Essa representação, infelizmente, não está nos arquivos da Câmara dos Deputados em Brasília, mas você consegue ter acesso a ela por meio da correspondência diplomática britânica. Então, assim, na correspondência diplomática britânica, acusa-se, né, que o município de Bananal estava querendo reabrir o tráfico negreiro, estava querendo anular a lei de 31, né? Ora, isso é importante porque começou a haver uma pressão muito grande dos cafeicultores demandando braços para plantio de café contra a lei de 31. Nesse momento, se ajustou o quadro institucional do Brasil que ia vigorar até 1860. Por quê? Com essa demanda dos cafeicultores do Vale do Paraíba, de Bananal, Vassouras, Valença, no Rio de Janeiro, Cantagalo, Paraíba do Sul, assim por diante, né? Houve uma pressão muito grande sobre o parlamento. Um grupo político, conhecido como Regresso Conservador, começou a se articular no parlamento e criou-se uma sinergia entre um grupo social poderoso, dos fazendeiros de café, e um grupo político poderoso que estava se constituindo naquele momento, o grupo dos conservadores. E essa aliança entre políticos no parlamento, que estavam controlando o Senado, que estavam controlando a Câmara dos Deputados, assim por diante, com cafeicultores, eles conseguiram anular, na prática, a lei de 31, reabrindo o tráfico negreiro. Esse volume de escravos, ele constituiu o segredo da explosão da produção cafeira brasileira nos anos 30 e 40. O Brasil atendeu ao aumento da demanda no mercado mundial, mas mais do que isso, o Brasil ditou o preço no mercado mundial. Os preços do café despencaram depois de 1830. Isso, o que aconteceu? Essa oferta a baixo custo dessa commodity, tá certo? Funcionou como um indutor do consumo. Na medida que o produto se barateava, ele se abria a quantidades cada vez maiores de consumidores nos centros urbanos, industriais da América do Norte, dos Estados Unidos e da Europa, tá certo? Então, esse é um ponto-chave do segredo da cafeicultura brasileira, a quantidade gigantesca de escravos que são importados ilegalmente e que são alocados nas fazendas de café.
Mas o segredo da cafeicultura brasileira não é apenas a quantidade bruta de mão de obra, mas também o próprio funcionamento interno das fazendas. E aqui está um outro elemento que diferencia a cafeicultura brasileira da cafeicultura caribenha. Desde que o café foi domesticado pelos europeus, os europeus mudaram a botânica da planta. O cafeiro, nas suas condições ambientais originais, é uma planta que pode chegar a 4, 5, 6 metros de altura. É assim que os árabes a cultivavam. No Iêmen, enfim, ali no bico da Etiópia, né? Quando os holandeses se apossaram da planta, eles começaram a adotar a prática de decotar o cafeiro. Ao invés de deixá-lo crescer até 4 metros, os pés começaram a ser manejados para terem uma altura máxima de 2 metros. Por que isso? Para facilitar a colheita pelos escravos, o manejo pelos escravos, tá certo? E os europeus, holandeses e franceses começaram também a adotar o sistema de plantio alinhado dos pés de café. Mas houve uma outra inovação da produção brasileira, ligada diretamente à massificação do produto e ao objetivo de, enfim, conquistar o mercado pelo barateamento do custo final. Qual foi essa técnica? O sistema de você plantar os cafeeiros com um espaçamento bastante considerável entre as fileiras de café, com um plantio alinhado vertical dos pés de café. A topografia do Vale do Paraíba é a famosa topografia de mar de morros, né? Nesses morros, os cafeeiros eram sempre plantados numa base que saía do chão até o topo do morro, sempre em linhas verticais, com um grande afastamento entre as linhas. Como é que isso se relaciona à exploração dos escravos? Ora, a forma básica de organização do trabalho escravo nas grandes fazendas do Vale do Paraíba era o chamado trabalho por turmas. Na linguagem do século XIX, essas turmas eram chamadas de ternos. Cada terno de escravo era composto, em geral, de 15 a 25 escravos. Isso para as grandes fazendas, que dominavam a produção no vale, né? Pois bem, cada um desses ternos de 15 a 25 escravos era comandado por um feitor, por um capataz, né? Feitor de roça. Esse feitor acompanhava os cativos e ficava supervisionando em tarefas como capina, né? Colheita, a manha do solo em geral, né? Pois bem, um capataz que ficasse na base desses morros, com o plantio bastante afastado entre os pés, entre as linhas de pés de café, ele conseguiria facilmente visualizar da base do morro onde estava a linha de trabalhadores capinando, colhendo, assim por diante. Ora, com esse sistema, que era um sistema de controle visual do trabalho, era possível impor aos escravos uma carga muito grande de trabalho. Para tornar esse dado mais concreto, em Saint-Domingue, no Haiti, pré-revolução, cada escravo de roça cuidava de 1.000 a 2.000 pés de café. Esse número, 2.000 pés de café, foi o número inicial da cafeicultura no Vale do Paraíba. Só que na medida que avançou o século XIX, esse sistema de trabalho foi se desenvolvendo, foi se aprimorando, essa carga de trabalho subiu rapidamente para 3.000, 4.000 pés de café, para chegar, na década final da escravidão, a 5.000 pés de café por escravo. Nós estamos aqui na Fazenda Paudalho, em São José do Barreiro, Vale do Paraíba. É uma das fazendas mais importantes do ciclo do café. Portanto, nós estamos falando dos anos 1830 até final do século XIX, que é o período em que essa região tem importância na atividade cafeeira. É uma das fazendas que estão em melhor estado de conservação. Nessa fazenda, e a construção mostra isso, nós temos a Casa Grande, onde morava a família do dono, do proprietário da fazenda de café. Nós temos os locais onde ocorria um beneficiamento do café. A senzala, instalação fundamental para uma fazenda de café nesse momento histórico, ainda nós estamos falando do período da escravidão, portanto anterior à Lei Áurea, e os locais onde moravam os trabalhadores livres, né? Afinal, haviam também os trabalhadores livres que viviam nas fazendas de café. A posição da construção da fazenda é fundamental, no local alto, que permite ao fazendeiro, ao feitor e aos seus agregados observar o conjunto da fazenda, né? Inclusive do caminho que circula, que passa muito próximo à entrada principal da fazenda, que era o caminho que ligava com a corte, com a cidade do Rio de Janeiro. Quando é que a economia cafeira do Vale do Paraíba entra em crise e por quê?
Olha, a economia cafeira do Vale do Paraíba, ela entrou em crise nas décadas finais da escravidão, né? A contrapartida desse sistema de gestão do espaço, de gestão dos escravos, era o rápido esgotamento dos recursos naturais. Uma plantação de café disposta dessa forma, ou seja, com esse grande afastamento dos pés, em plantio vertical, sem plantio em curva de nível, né? Em morros que eram alguns com inclinação de 45 graus, né? Consequência imediata disso era uma erosão gigantesca. Então, para você ter uma ideia, há vários registros agronômicos do século XIX que mostram isso, né? Em 20 anos, toda a cobertura florestal, quando você plantava as fileiras de café, ela desaparecia, fruto exclusivo da erosão, da ação da chuva. O que se pode dizer é o seguinte, né? Uma pergunta que pode se fazer. Os fazendeiros tinham consciência desse sistema de plantio, do custo ambiental desse sistema de plantio? A resposta é sim. Eles sabiam que estava envolvido nesse sistema. A prova empírica disso. Ora, propostas para se plantar em curva de nível existiram no Brasil desde a década de 1830. E quando se falava em plantio em curva de nível, o que se colocava era justamente essa questão, ou seja, plantio alinhado vertical esgota os recursos naturais. Mas qual que era o raciocínio dos fazendeiros, né? Ora, com fazendas que eram gigantescas e com pouca mão de obra, a opção deles, o custo, enfim, o elemento caro era trabalho, não era terra. Ou seja, do ponto de vista dos fazendeiros, o que era mais racional? Explorar ao máximo a terra e poupar os trabalhadores, mesmo que esses trabalhadores fossem muito explorados. Ora, a gente consegue provar isso também pelo seguinte: se vocês pegarem o inventário de uma fazenda de café, os valores das fazendas, das terras das fazendas, eles são sempre discriminados em 3 rubricas: cafezais, mata virgem e pasto, ou capoeira, tá certo? Que é, enfim, terra que já não presta mais, né? Na medida que avança o século XIX, estou falando das décadas de 50, 60, 70, 80, os valores se modificam. O que mais passa a valer são as terras em mata, mais até do que os cafezais plantados. As capoeiras não valem nada nesses inventários, elas perdem um valor, o valor delas é sempre decrescente, né? Ora, o que isso mostra? Os fazendeiros sabiam o seguinte: a minha riqueza não é o cafezal que está plantado, é a mata que eu posso derrubar. A exploração econômica dessas fazendas, ela vai até a abolição. E quando vem a abolição, esses fazendeiros perderam, enfim, o que constituía a essência da riqueza deles, que eram os próprios escravos. Mas isso não significa que essas fazendas saíram do mercado antes do 13 de maio. Elas continuaram produzindo até 13 de maio. Foram feitos arranjos com os ex-escravos para se continuar produzindo café depois do 13 de maio. Na safra de 89, de 90, assim por diante. Só que, dadas as demandas dos ex-escravos, né, que se recusavam a continuar trabalhando sob os mesmos termos que até então haviam vigorado sobre o regime de escravidão, né, essas fazendas perderam competitividade em relação ao oeste paulista. O que ocorreu no Vale foi simultaneamente uma crise social, uma crise assim, das relações de poder escravista, mas também uma crise ecológica. A questão da abolição e do destino dos escravos é sempre uma questão pendente na historiografia brasileira, nas várias regiões onde havia grande contingente de escravos. No caso do Vale do Paraíba paulista, o que aconteceu no dia seguinte, no dia 14 de maio de 1888? Assim que acabou a escravidão, essa ideia do 14 de maio é interessante, né? Mas a gente tem que colocar isso numa perspectiva de tempo, né, um pouco... Mas a formulação é interessante, né? Ora, o que aconteceu? No plano imediato, esses ex-escravos, agora ex-escravos, se recusaram a continuar trabalhando sob o regime anteriormente vigente. A primeira coisa que se quebra é o sistema de ternos. A prática de você ir sob o comando de um feitor para o campo se quebra automaticamente. Os ex-escravos se recusam a trabalhar no sistema de turmas, de ternos. Segundo ponto, há uma demanda dos ex-escravos para retirar crianças e mulheres do campo. Ou seja, o trabalho ser um atributo exclusivamente masculino. Terceiro ponto, que é fundamental. Dado o sistema, enfim, essa necessidade de controle dos trabalhadores, controle espacial dos trabalhadores, né? Os trabalhadores eram escravizados, eram confinados no Vale do Paraíba, na chamada quadra, da senzala em quadra ou na quadra do terreiro, né? Que eram disposições de moradia com entrada única, sem
comunicação externa, todas as portas se voltando para dentro do pátio, né? Portas que eram trancadas à noite, depois do toque de recolher, toque de recolher entre as 9 e 10 horas da noite, né? E eram abertas de manhã. Ou seja, era um sistema que funcionava, do ponto de vista espacial, como um sistema prisional. E a senzala em quadra era, para os escravos, a essência do regime de opressão ao qual eles estavam submetidos. Assim que acaba a escravidão, nos novos regimes de trabalho que vão sendo acordados entre ex-escravos e senhores, dentre os quais o regime de colonato também existiu no Vale do Paraíba, né? O ponto-chave para os ex-escravos é sair do quadro, é não mais residir no quadro da fazenda, é não mais residir sob os olhos dos seus ex-senhores. Isso, portanto, envolveu uma reorganização espacial do terreiro, da quadra, da senzala e tudo mais, né? Mas é sempre importante ter em conta esse elemento ambiental. A produtividade das fazendas era cada vez mais decrescente. Houve uma quebradeira geral no Vale do Paraíba após o 13 de maio, porque muitas das fazendas estavam hipotecadas aos bancos e o insumo-chave para as hipotecas eram os escravos. Ora, quando veio a abolição sem indenização, isso representou uma quebra geral para os fazendeiros. O principal ponto que eles tinham de investimento eram os escravos, e isso desapareceu de uma hora para outra. Os escravos chegavam a representar 50% do capital de uma fazenda, 60% do capital de uma grande fazenda. Então essa região acaba ficando decadente a partir já dos anos 80, do século XIX, da década de 80, começa a perder importância econômica paulatinamente, chegando a um momento, já no início do século XX, em que a expressão acabou se consagrando, criada por alguém que nasceu no Vale do Paraíba, que é o grande escritor Monteiro Lobato, que chamou essa região de Cidades Mortas. Ali tudo foi, nada é. Não se conjugam verbos no presente. Tudo é pretérito. Umas tantas cidades moribundas arrastam um viver decrépito, gasto em chorar na mesquinhez de hoje as saudosas grandezas de dantes. Monteiro Lobato.